Eu acho que o que é importante é, dentro desse contexto, a gente se enxergar. Poxa, o que eu mais gosto de fazer? Onde é que eu me adequo melhor? Mas estudar, conhecimento, porque com conhecimento, ou mesmo tendo muito conhecimento, ele abre portas para aprender coisas cada vez mais novas, né? Dias de gravações aqui na NetGlobe, no nosso estúdio, são dias felizes, porque nós conhecemos pessoas e, mais do que isso, histórias. Histórias dos profissionais que estão por trás da TI. E o meu convidado de hoje é o Milton Júnior. Milton, um grande prazer poder estar aqui com você e, principalmente, conversarmos sobre a sua história e falar um pouquinho sobre carreira, jornadas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato, aí pelo convite. Por poder estar contribuindo aqui com o movimento por trás da TI. É muito gratificante estar aqui com você hoje. Milton, estou super honrado, muito bacana. Nós estávamos conversando um pouquinho, né, falando de história, falando de família, né, e esse programa ele tem talvez o seu ponto alto, né, que é nós conhecermos ainda mais as pessoas que estão por trás da TI. Hoje você, reconhecidamente pelo mercado, como um grande líder, um grande executivo de TI, que tem ajudado tanto, né, vários setores, em especial o setor da saúde, que tanto nos honra. E queríamos começar a conhecer um pouquinho da sua história, da sua jornada lá de trás, lá do começo. Conta um pouquinho para nós, Milton. Combinado. Bom, eu sou natural da cidade de Jaú, no interior de São Paulo, né, onde eu nasci, vivi por 8 anos e meio. Depois meus pais se mudaram para Barra Bonita, que é uma cidade próxima. Próxima. Né? Isso. E aí passei o período da minha infância, adolescência em Barra Bonita. Na verdade, eu queria ser pediatra, porque eu tratei na infância bronquite alérgica, né? Então, sempre que eu ia nas consultas, né, visitava o médico pediatra, eu via aquela pessoa de branco, né, com aquele cuidado importante. Falei, poxa, é isso que eu quero ser quando eu crescer, né? Até eu, no ensino fundamental, tive a oportunidade, ganhei meu primeiro curso de informática, né? Isso me chamou muito a atenção. Conversei com meu pai na época, né? Falei, pai, eu ganhei esse curso, acho que eu pago só o material didático e eu gostaria muito de explorar essa oportunidade, né, de fazer esse curso. E meu pai, não, então vamos lá, né? E fiz o curso, me apaixonei, né, pela área. Primeiro contato com o computador, né, com o sistema operacional, DOS na época, né, o Windows 3.1, 3.11, né? E daí começou a jornada, a paixão imediata. Falei, não, o que eu quero fazer é isso. O Milton, e para quem não conhece, a Grande Barra Bonita é onde o rio Tietê parece um mar, né? Águas limpas, navegáveis, totalmente diferente do que nós temos em São Paulo, né, Milton? Acho que vale a pena reforçar para quem não conhece, né? Isso, diferente sim, né? E acho que a cidade explora isso, né? Porque tem a eclusagem, tem os passeios de barco, né? Então é uma cidade turística que consegue mostrar, né, um pedaço do rio, onde ele de fato consegue proporcionar ali qualidade de vida, né? O passeio é muito interessante, a cidade é acolhedora, limpa, então isso de fato é bem legal. O Milton, você traz para nós que você teve a grande oportunidade, né, de nascer numa família com muitos princípios, né, uma família com valores muito enraizados. E você tem boas lembranças dessa época também, né? Conta um pouquinho como que é a família do Milton. Sim, de fato é uma família que ela preza muito pelo respeito, pela atenção, pela transparência, né, com valores muito bem definidos, né, princípios, a gente sempre ligado à religião, né, uma mãe conservadora, então muito preocupada, né, com a estrutura familiar, com o crescimento, né, dos filhos, né, eu tenho um irmão mais novo, né, então isso também foi assim com meu irmão, né, e isso é muito bacana porque a gente sempre trabalha aquilo que é certo, né, a ética, a transparência, você ser verdadeiro, né, nas relações, seja elas relações profissionais, pessoais, né, onde traz a confiança, muito pautado na confiança, na transparência, como eu comentei. Então, são princípios sólidos, a gente foi criado assim, né, e que isso nos dá uma base, né, acho que a estrutura familiar, elas nos dão uma base, é um grande alicerce para que a gente consiga construir a nossa carreira profissional e se desenvolver, né, principalmente quando vamos conhecer pessoas,
né? E trata muito com pessoas, né? Que é o nosso caso. Milton, dessa época ainda ali, saindo da infância, indo para a adolescência, momentos que te marcaram, que você traria aos tempos de hoje para nós? Eu tenho 2 momentos assim que são bem marcantes dessa época, né? O primeiro foi na formatura, né, do ensino fundamental, onde a gente passou uma semana num acampamento, né? Então a formatura foi no acampamento. E por que isso marcou? Porque lá começaram as responsabilidades, né? Primeira vez fora de casa, aquela experiência longe dos pais, longe da família por um tempo maior, né, do que 1, 2 dias, né? Algo assim, às vezes dormia na casa de um avô, da avó, né, mas no dia seguinte já estava em casa de volta. Lá foi a primeira vez que eu fiquei uma semana longe dos meus pais, com responsabilidades, porque o acampamento não era só de passeio, mas a gente tinha algumas responsabilidades ali no acampamento, com colegas, né, da escola, e a gente poder viver num ambiente diferente da escola, se relacionar, mas também aproveitar, conhecer coisas novas, estar mais próximo do campo, né? Então isso marcou bastante, porque era essa primeira vez das grandes responsabilidades, né? E também aí eu tenho um momento mais difícil, né? Eu perdi um amigo quando eu tinha 14 anos, um amigo muito próximo, né? Um amigo pessoal. Para você ter uma ideia, por que isso marcou e assim foi bem, está bem gravado assim em mim, né? Porque até o dia à noite anterior a gente estava junto, fazendo planos, né? Juntos ali pensando em coisas novas. O final de ano se aproximava, né? E no dia seguinte, logo pela manhã, eu recebo, né, a notícia do seu falecimento por um acidente, né? Um acidente trágico, assim, e que tirou ele da gente, né? Assim, do convívio conosco, né? Era um grupo de amigos, né? E infelizmente a gente não pôde contar com ele aí nesse desenvolvimento todo aí que a vida nos possibilita, né? Milton, essa é a vida verdadeira, né? Ou seja, é a nossa vida, é a sua história, né? E tenho certeza que isso te traz, né, lembranças, mas principalmente reforçando esses valores da importância da amizade, a importância da responsabilidade. E a responsabilidade para você, Milton, começou muito cedo, né? Ou seja, você nos contou aqui que ganhou um curso de informática, né? E a partir dali começa uma jornada do Milton, deixando o sonho de ser pediatra, né? E começando uma jornada de responsabilidade, mas já na área de informática, que é a forma que nós chamávamos a TI de hoje, né? Nos anos 90, né, Milton? Como que foi isso? Isso, até por isso que eu citei que eu ganhei um curso de informática, né? Porque ou a gente falava informática, dentro das empresas era o CPD. Né? E hoje o que a gente conhece aí por área de tecnologia da informação, né? Enfim. De fato, paixão à primeira vista, né? Eu fiz o curso, então toda essa parte de conhecimento eu comecei a adquirir mais e mais. Além do curso que eu fiz, era um curso básico, depois comecei a procurar outros cursos e sempre convencendo meu pai que o negócio de computador era bom, né? E que aquilo poderia trazer frutos aí para o futuro, né? Especialmente profissionais, mas de carreira, consolidação de carreira, desenvolvimento, né? Aprendendo coisa nova. Eu me recordo que enquanto eu estudava, estava criando essa base de conhecimento, tanto os meus pais, meus avós, né, me perguntavam, mas o que é um computador? O que você está fazendo? Que benefícios ele deve nos trazer? E eu gostava de explicar, né? Olha, pode trazer isso, pode, né, nos facilitar a vida, essa é a ideia, né? Tornar as coisas mais digitais, né? Enfim. Então foi bastante importante. Até depois começar, tive uma oportunidade de trabalhar numa loja, né? Meu primeiro trabalho foi numa loja, né, de informática, onde vendia suprimentos de informática, fazia manutenção de computadores e fazia desenvolvimento de software, né? Então a loja era aquela que fazia tudo ali na cidade e na região, né? Eu comecei a trabalhar, comecei montando computadores, né? E eu trazendo a bagagem todo esse estudo, esse conhecimento teórico, era o momento de eu colocar isso em prática, né? Olha que legal, eu vou poder aplicar tudo isso que eu estudei, que eu venho fazendo, em prática, né? E fazendo um parênteses importante, dentro dessa base de conhecimento, né, de cada vez mais estudar sobre o tema, a Folha de São Paulo, ela montava, todo domingo ela soltava um encarte, montando um grande documento sobre algo importante. Montagem de computadores. E eu ia lá todo domingo na banca de jornal, comprava lá o artigo, fazia lá a leitura e compunha depois num grande book, né, daquilo. Então eu falei, poxa, nada melhor que colocar em prática essa teoria. Então eu comecei montando o computador,
instalando o sistema operacional, limpando o computador, limpando o teclado, que aqueles computadores que vinham de manutenção, a gente precisava fazer, né, a higienização ali direito, correta, né, ou a montagem de um novo computador que a loja vendia. Comecei a ter uma possibilidade, né, de ter ação assim na prática com periféricos. Então, na época, trabalhar com scanners de mesa, né, instalação de modems, né, o fax modem na época. Eu né? lembro disso, Milton, lembro disso. Impressoras, né, multicoloridas, né, laser, preto e branco, né, matriciais. Então, tinha essa diversidade, né, que eu passava e fui aprendendo, colocando isso em prática. Foi um momento bem bacana, muito importante. Até que desse momento, né, anos depois, eu tive a oportunidade que o sócio da loja onde eu trabalhava, que era responsável pela área de desenvolvimento de software, ele se desligou da empresa, né? E o meu chefe na época me convidou, falou, olha, eu sei que você estuda, que você gosta da área de software, você quer assumir esse legado que nós temos? E eu tenho contratos com várias empresas onde rodam alguns softwares, controle de estoque, cadastro de clientes, né? E eu preciso que dê manutenção nisso, que a gente avance com esses contratos. Você tem interesse? Eu falei, sim, eu tenho interesse porque a área de software ela me interessa muito. E aí eu comecei na carreira de desenvolvedor, de programador. E você trouxe uma coisa importante, né, Milton, que nessa época, o início de tudo, né, nós tínhamos basicamente duas vertentes do mundo, né, do computador, da informática. Ou você era mais hardware, né, mais rede, ou você ia para uma vertente mais de software, desenvolvimento, né? Ou seja, aí você teve a oportunidade de criar essa base do seu conhecimento em ambas as frentes, né? E quando foi o momento que você dá um próximo passo, quando as coisas ficam ainda mais sérias, né? Onde você de fato começa a depender ali 100%, né, dessa sua profissão, né, para realizar os seus sonhos. Como que foi o desenvolvimento dessas suas próximas atividades? Quando eu fui fazer o que hoje a gente chama de ensino médio, e na época era o colegial, eu fiquei numa grande dúvida de fazer o colegial normal ou se eu faria o curso técnico de processamento de dados. Então, essa já foi uma primeira tomada de decisão importante. Como eu queria a carreira em informática, a carreira em TI, eu optei por fazer o curso de processamento de dados. Tá. Né? Então, eu fiz o curso, ele também tinha, né, as disciplinas normais, né, português, matemática, história, geografia, né, biologia, física, química, então, da grade curricular normal, mas compunha com matérias técnicas. Né? Então, eu falei, poxa, isso dá continuidade na carreira, amplia o conhecimento e, no final do curso, a gente entregava um sistema desenvolvido para uma empresa. Então, era a ideia de fazer o estágio numa empresa, né? E, ao final do estágio, eu deixaria um entregável, um artefato, né? Que, no caso, foi o desenvolvimento de um sistema que eu fiz para uma farmácia. Então, já a primeira ligação ali, né, com a área farmacêutica, onde eu trabalhei também na indústria farmacêutica, e a área de saúde, né, ligada também à área de saúde. Eu desenvolvi o sistema e você tinha que entregar o sistema, toda a documentação, todo o relacionamento, o manual do usuário, né, como fazer os backups de segurança, né, o primeiro contato com gestão de acesso, né, toda a parte de identidade ali. Então, era bem completinho o trabalho. Né? Eu fiz isso, entreguei essa documentação e ganhei uma bolsa de estudos. Eu tive a oportunidade de estudar no Canadá, estudei em Toronto, né, onde eu fui desenvolver a língua inglesa, né, e também o inglês, né, e também estudar TI. Então, eu passava o dia todo, onde de manhã eu fazia um pouquinho de inglês e à tarde eu começava a estudar TI. Né? E isso foi muito legal, então foi que eu falei, poxa, eu vou desenvolver esse trabalho, né, como se fosse um TCC, mas na época a gente não chamava assim, mas era um trabalho de conclusão de curso, né, do curso de processamento de dados, onde ele me deu essa possibilidade de ter um primeiro intercâmbio internacional. Então, as coisas foram acontecendo e cada vez mais elas se consolidavam e eu olhava para dentro de mim e falava, poxa, de fato, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer e as oportunidades, elas estão aparecendo. Milton, para construir uma carreira, a gente sabe que a gente tem que passar por grandes etapas, né? Etapas que nos levam a uma reflexão de um case de sucesso, mas todo case de sucesso tem ali um lado de muita dedicação, de um certo risco, né? Ou seja,
um trabalho que excede, né, as expectativas. Você se recorda de momentos que de fato te trouxeram para esse momento que você está hoje? Sim, me recordo de um em específico, né? Já como coordenador de TI, trabalhando numa grande empresa, eu tive a possibilidade de trabalhar num projeto de reimplantação de um ERP, de um sistema de gestão. E por que isso foi importante, por que isso marcou e por que isso foi determinante ali também para o crescimento, né? Porque num diagnóstico inicial, que eu tive pouco tempo para fazer, logo me trouxe a questão de trabalhar com 3 grandes pilares, né? Um pilar de processos, porque os processos não eram integrados, né? Não existia uma interação e acordo entre as áreas. Um segundo pilar, que era da tecnologia, qual é a melhor tecnologia para aquele negócio? E um terceiro pilar, que eram as pessoas. As pessoas estão capacitadas, aqui cabe uma reciclagem, elas sabem o que elas podem fazer, o que elas precisam fazer, como elas estão fazendo. Então, trabalhar sobre esses 3 pilares, o que virou um grande case de sucesso um ano depois, basicamente, né? Acho que teve um engajamento muito grande do board da empresa, de comprar a ideia, porque você imagina você, recém-chegado na empresa, fazendo um diagnóstico inicial muito rápido e explicando para o CEO, para os diretores da empresa, que a gente teria que fazer um grande trabalho de transformação ou de reimplantação num dos seus principais sistemas de gestão, né? E uma coisa que me marcou bastante é que esse CEO disse para mim, olha, eu controlo as finanças da minha empresa através da minha conta no banco. Eu falei, não, isso é possível da gente mudar, mas nós vamos precisar de um trabalho, né, integrado e que envolve esses 3 pilares, né? Processos, pessoas e a ferramenta, que aí é o emprego da tecnologia. Graças a Deus, isso virou um grande case de sucesso, que depois o CEO da empresa e eu fizemos um case de sucesso, né? Gravamos um vídeo, inclusive, falando um pouquinho da experiência, como foi esse projeto. Alguns key users participaram também. Acho que foi um grande momento de transformação, inclusive cultural. Então, foi bastante marcante e importante. Que bacana. Ô Milton, eu queria te fazer uma pergunta, como as pessoas te enxergavam e como você também se enxergava no início. Você era um nerd? As pessoas te chamavam, assim, de nerd pela dedicação, né? Ou seja, pelo afinco de ir e fazer a coisa muito bem feita? Porque na nossa época, hoje não tem muito essa expressão de nerd, né? Mas na nossa época, no início, tinha um pouco de nerd. Você se classifica como nerd ou as pessoas te olham como um nerd no bom sentido? É interessante, né, a pergunta, porque eu comecei a usar óculos muito cedo, né, por conta de uma situação, né, de vista mesmo. E acho que só o uso do óculos na década de 80, 90, né, e mesmo início dos anos 2000, trazia essa ideia de nerd, né, de geek, de que estuda, de que... eu citei que minha mãe era conservadora, então eu sempre estava bem vestido, muitas vezes com a camisa dentro da calça, né, algo assim mais específico. Então, sim, né, tinha esse... Eu gostava de estudar, sempre gostei muito de estudar, né, isso trazia, mas eu... acho que me considero um híbrido, né? Se eu posso chamar assim, porque eu não deixei de viver, de ter uma infância com qualidade de vida, feliz, né? Acho que brincando, eu brincava na rua, eu jogava bola, então eu convivia assim muito bem, mas sim, tinha o meu lado estudioso, de atenção. Eu sempre procurei aproveitar as oportunidades, né? Ou estar preparado para quando elas batessem a porta, né? Então, acho que eu me considero um híbrido. Muito interessante a gente colocar essa conversa em pauta, né? Porque um dos grandes desafios que nós temos como profissionais de TI, e ainda mais as pessoas mais estudiosas, mais dedicadas, é poder se habilitar no relacionamento interpessoal. E você hoje, Milton, você está numa posição de visibilidade, ou seja, é um gestor, tem pessoas, né, que dependem de você na sua gestão. E como que foi para você, né, desse momento para frente e desenvolvendo esses soft skills, né, para ser um líder ainda mais humanizado, com uma escuta ativa, né, ou seja, sendo aquela pessoa que não só se preocupa, mas desenvolve pessoas também. Como que foi essa virada e como que você trabalhou isso na sua carreira? Legal. Bom, TI, a área de tecnologia, não deixa de ser uma prestação de serviço, né? Seja para o nosso cliente interno, seja para um cliente externo, né? Para um cliente, fornecedor, enfim.
Então, eu, num determinado momento da minha carreira, percebi que eu precisaria conhecer e estudar um pouco mais as pessoas, né? Determinados perfis de pessoas, que isso muda, né? Passar a respeitar isso, a respeitar o contraditório, a ter uma escuta ativa. Eu acho que é muito importante porque eu parto do princípio, Renato, e eu gosto de levar isso para minha equipe, para todos aqueles que trabalham mais próximos de mim, que quando alguém procura a gente, para trazer qual seja ele a situação, né? Vamos parar e vamos ouvir, mas vamos dar atenção, né? Eu preciso escutar, eu preciso entender e eu preciso ouvir o que aquela pessoa está dizendo. Muitas vezes não é nem comigo, né, eu especificamente, que vou resolver aquele problema, mas eu posso direcionar, eu posso ajudar, né? Muitas vezes você tem uma ideia, mas alguém do seu time ou de alguma outra área, um par, tem uma outra ideia. Poxa, vamos ouvir, vamos entender. De repente eu tenho uma ideia A, ele tem uma ideia B e a gente juntos chega numa ideia C ou D, né? Então, entender essas possibilidades, criar esses cenários são muito importantes para você construir relacionamento, né? Conhecer negociação, a gente precisa aprender muito cedo na carreira a negociar bastante, né? E aí não estou dizendo só na questão comercial, né? De uma negociação de um contrato, de um novo contrato, né? Uma nova ferramenta, um novo software, uma nova solução. Não. Mas negociar com as pessoas. Às vezes eu preciso falar não. Como que eu posso falar não, mas é só o não? Eu falo não e acabou. Eu preciso falar o não e dar minimamente uma alternativa, um caminho, né? Uma outra questão, muitas vezes, poxa, é impossível fazer isso. Eu acho muito forte, né? A gente chamar alguma coisa hoje com tanta tecnologia emergente, com tanta coisa ao nosso redor, eu falar, não, é impossível eu te entregar esse resultado. Às vezes eu não consigo entregar da forma como foi pedido, mas algum caminho eu consigo direcionar. Então, muito cedo estudei pessoas, o perfil de pessoas, para que o relacionamento ele abre muitas portas, né? Que bacana. Isso é ser gestor, né? Participar do desenvolvimento da vida e da trajetória profissional das pessoas que compõem o time. Eu acho que isso é uma grande arte, né? E bons líderes marcam as pessoas eternamente. Milton, eu queria agora introduzir um tema importante. A gente sabe que a área de tecnologia ela tem hoje um déficit de mão de obra e principalmente mão de obra qualificada, né? E um dos nossos objetivos aqui no nosso programa é de desmistificar um pouco a carreira de TI, né? Mostrar que a TI de hoje ela é bem diferente da TI quando o Milton começou, como o Renato começou, né? Ela é muito mais inclusiva, ela acomoda muito melhor nos tempos de hoje distintos perfis de pessoas que compõem essa grande arte da tecnologia. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para essas pessoas que têm prospectado uma carreira em TI, né, e ouvindo, né, nada melhor do que o Milton Júnior deixar, né, uma mensagem, tendo em vista que você tem aí uma trajetória bem sucedida, né, ou seja, muito exemplar, né, na conduta, e não sou eu que digo, é seu próprio time que reconhece, né, essa liderança tão inclusiva e participativa. Que mensagem nós podemos deixar, Milton? Eu deixaria uma mensagem relacionada ao estudo, né? Acho que estude sempre, porque quanto mais conhecimento a gente adquire, mais aptidão e mais fácil a gente aprende coisas novas, né? Então, a área de TI ela é muito grande, né? Nós temos muitos temas que são relacionados dentro da área de tecnologia, né? E eu acho que tem um outro desafio para o jovem que é importante prestar atenção, né? E isso com o conhecimento, com toda essa construção, você acaba tendo um momento de definição. Poxa, eu vou ser um generalista, ou seja, eu vou conhecer de tudo um pouco. São profissionais que são muito importantes na nossa área. Eu vou ser um especialista, eu vou estudar algo em específico, eu vou trabalhar com redes, eu vou trabalhar com cibersegurança, eu vou ser um programador, porque é o meu perfil, né? Então, a gente, muitas vezes acaba comentando que o programador ele não tem, ou na maioria das vezes, né, assim, o relacionamento direto, né, com a área de negócio, mas, poxa, tem perfis de pessoas que são assim, e eles se sentem bem assim, e está tudo bem. Eu acho que o que é importante é, dentro desse contexto, a gente se enxergar. Poxa, o que eu mais gosto de fazer? Onde é que eu me adequo melhor? Mas estudar, conhecimento, porque com conhecimento, ou mesmo tendo muito conhecimento, ele abre portas para aprender coisas cada vez mais novas, né? Dicas valiosíssimas. Muito legal, Milton. Milton, nós temos um capítulo que eu particularmente adoro, que é o momento da gente deixar registrado aqui, né, o nosso muito obrigado.
principalmente aquelas pessoas, né, que marcaram a nossa vida, que são as nossas grandes referências, né? E um projeto para ficar completo, eu acho que tem que ter esse lado da gratidão, né? E eu gostaria de abrir esse espaço para que você pudesse referenciar essas pessoas que são fundamentais na trajetória da sua vida pessoal e profissional. Sim, bom, importante, pessoas que são marcantes, que passam ao longo aí dessa jornada, né, da nossa história. Se tem algumas pessoas, eu queria agradecer ao meu avô, né? Meu avô já nos deixou há um tempo, mas era uma pessoa que sempre me incentivou, né? Sempre me apoiou. Então ele tinha essa ideia da escuta ativa. Então ele sempre escutava, e mesmo muitas vezes sem entender ali do todo, mas por ser verdadeiro, ele falava: é o caminho, faz, experimenta, degusta isso, né? Você mesmo vai conseguir perceber se é o caminho que você quer trilhar lá na frente. Então esse incentivo e essa proximidade, elas foram muito importantes, né? Meus pais, né, tanto meu pai, minha mãe, né, mesmo meu irmão mais novo, né, que depois ele foi conhecendo tudo isso, né, da trajetória, pelo apoio, né, pelo incentivo, muitas vezes pelo patrocínio, por acreditar também, né, nessa ideia. Quando eu falei: pai, mãe, é tecnologia, é informática que eu quero fazer. De novo, mesmo, né, eles sempre tiveram a curiosidade de perguntar: e tá tudo bem? É isso mesmo? Né? Então, acho que muito importante. Eu também tive um coordenador, né, de um curso, desse curso de processamento de dados que eu fiz. Ele também nos deixou recentemente, né, infelizmente, mas ele foi muito importante para nortear, né, a carreira, né, e para trazer, como ele já era mais experiente e além de ser professor e trabalhava em empresa, em uma grande empresa, ele chegou a trabalhar na Microsoft, inclusive, né, e a Microsoft Brasil e a Microsoft Estados Unidos, né? Então ele sempre foi um gancho importante para dizer: poxa, é a carreira que eu quero ter, é a carreira que eu quero trilhar, né? E minha esposa e meu filho, que eles que estão comigo, né, nas vitórias, nos momentos mais felizes e também nos momentos, né, menos felizes ali, os desafios que a vida nos traz, mas sempre estão ao meu lado, a quem eu agradeço muito. Muito bacana. Milton, uma das características da nossa carreira é que a gente trabalha muito com a mente, né, e um pouco menos com a parte física, né? Ou seja, a nossa carreira não exige tanto movimentação física, né? E a gente sabe que é um trabalho estressante, de muita responsabilidade, ou seja, que os negócios dependem muito desse bom funcionamento. O que você gosta de fazer nos tempos livres, né, que te conecta com a sua essência, te relaxa, te conecta aí com o seu eu? Tem algumas coisas. O exercício é um desafio constante. Eu gosto de fazer caminhada, né? Então, acho que caminhada é uma coisa que eu consigo fazer, me concentro, né? Acho que limpa um pouco a mente, né? Mas eu assisto todo tipo de esportes. Eu gosto muito de esportes. Eu pratiquei esportes também, né, na minha infância, adolescência. Então, fui muito ligado, né? Não de maneira profissional, mas amadora. Então, sempre fui muito ligado a esportes. Eu assisto todo e qualquer tipo de esportes, né? Que é uma coisa que é muito legal. Eu gosto de séries específicas, né, de ação, de ficção científica, que eu consigo me conectar com aquele tema, com aquele assunto, e eu sou de maratonar. Muitas vezes maratono uma série, né? E acho que o fundamental também, o que eu não abro mão, é um tempo de qualidade com meu filho, né? Acho que isso é muito importante, então eu procuro, sim, por mais desafios que a gente tenha, né, como você comentou, de fato, né, o trabalho ele ocupa bastante, né, do nosso tempo, né, mas eu não deixo de olhar para a semana, olhar para o mês e fatiar momentos muito importantes aí com a minha esposa, especialmente com meu filho, né, momentos de qualidade, onde eu me dedico, sem celular, né, sem qualquer outro tipo de preocupação, que é muito bom ver o desenvolvimento, né, dele. Então a gente já vem conversando bastante, né? Então não abro mão desse momento de qualidade também. Perfeito. Ou seja, o famoso equilíbrio, né? Ou seja, de uma vida profissional, de uma paternidade, né? Do ato de ser filho, de ser pai, de ser esposo. Eu acho que esse é o grande... Isso, como balancear tudo isso, né? De maneira que a gente consiga dar uma atenção devida para todos os lados, né? Muito bacana. Milton Júnior, muito obrigado pela generosa contribuição aqui no nosso programa Entrevista 50 CIOs. Este conteúdo, né, que é trabalhado, gerado nesse formato de bate-papo e que depois
vai enriquecer, né, os capítulos do livro Por Trás da TI, e a sua história vai compor a 4ª edição do livro Por Trás da TI. Fica aqui meu muito obrigado em meu nome, de todo o nosso time, e parabéns pela sua jornada. Muito obrigado, Renato, né, pelo convite, pela iniciativa, pelo movimento, né, acho que é muito feliz por estar participando de tudo isso, e parabéns também pela iniciativa. Eu que agradeço. Parabéns, Milton.